já há 2 dias que a gente vem falando sobre ansiedade, porque em toda essa pandemia, o que mais eu detectei foram pessoas com ansiedade. A ansiedade, ela já tem a sua plataforma que sempre que você sai de uma zona de conforto, ela vai desencadear, né, uma ansiedade, principalmente em situações atípicas como as que nós estamos vivendo, que é totalmente fora do padrão. Então, tudo que é novo gera uma certa ansiedade. E tudo que é novo e ainda tem como plataforma a insegurança, aí a ansiedade é uma coisa certa. E nós precisamos combater essa ansiedade. Eu disse que ontem, né, eu falei que a ansiedade, você pode ter uma tendência já à ansiedade, que pode ter sido motivos, né, que nós abordamos ontem, ou porque você foi criada num ambiente de ansiedade, com pais ansiosos, com um clima de ansiedade, ou porque você tem um perfil comportamental que é propício à ansiedade, né? O sanguíneo é mais ansioso, o colérico é um pouco mais ansioso, já melancólico e fleumático, o conforme, eles são menos ansiosos, eles são pessoas mais programadas, menos ansiosas. Mas hoje eu quero mostrar algumas pessoas na Bíblia que viveram momentos de ansiedade e também um conselho. E vamos falar também de gestão emocional, de ferramentas a mais. Ontem nós falamos de ferramenta tal como gerenciar os pensamentos, mas isso nós precisamos sempre rever essa ferramenta, porque o essencial é você gerenciar os seus pensamentos. Você não ser guiado por pensamentos descontrolados, por fenômenos inconscientes na atuação da sua mente, e você ficar passivo. Você precisa tomar uma atitude. Assim como quando você é sedentário e você toma uma decisão de fazer exercício, até que isso se torne um hábito, você vai ter que pôr um despertador, você vai ter que ir mesmo que sem vontade, até que você vendo o resultado, isso se torna um prazer. Então você fala, bom, eu não tenho muita vontade, mas funciona, então você começa a ver os benefícios. A mesma coisa em relação a um padrão comportamental, quando você vê que realmente você vai viver muito mais intensamente se você aprender a gerenciar os seus pensamentos e a ter uma vida mais tranquila, relaxada e feliz. Relaxada no sentido de calmaria, tranquilidade, não é relaxo de descuido, né? Não leve para esse lado a palavra. Então, eu queria ler uma passagem com você, uma pessoa que é justamente um salmista, para você ver o padrão de ansiedade, de comportamento de ansiedade. Abra comigo, alguém anota aí, por favor. Nós vamos para Salmo, nós vamos primeiro para o Salmo 55, vamos para o Salmo 55 e vamos detectar ali sintomas de ansiedade no salmista. Hoje eu peguei a minha Bíblia maior, deu para perceber? Ela é pesadona. É a Bíblia que eu faço devocional, e ela é a que estava mais perto de mim. Meu óculos. Não é a Bíblia que eu levo para pregar, por ela ser muito pesada. Antes que vocês perguntem, é a minha NAA. Salmo 55, eu quero que vocês vejam aqui um padrão de comportamento totalmente de ansiedade do salmista, tá bom? Então, eu abri em Isaías, olha só, calma aí que eu chego no Salmo 55. E enquanto a gente está indo para o Salmo 55, eu quero dizer que uma pessoa que se chama Ana, ela tinha um problema. E geralmente problemas crônicos trazem esse tipo de ansiedade. Então, já abri aqui no Salmo 55, um problema crônico que traz frustração. Problema de Ana, e isso que eu vou contar, além do Salmo 55, está em 1 Samuel. Depois você lê
na sua casa, na sua casa, você já está na sua casa, né? 1 Samuel capítulo 1. Acho que a maior parte dos que estão aqui conhecem a história de Ana, mas eu vou contar a história de Ana. Ana era uma mulher amada, muito amada por seu marido, e naquele momento, naquela sociedade, era permitido ter 2 esposas. Então, Eucana, que era o marido de Ana, tinha Ana e tinha Penina, 2 esposas. Penina era uma mulher fértil, super fértil. Todo ano ela estava grávida de novo, e de novo, e de novo. Enquanto que Ana, ela era estéril. Então, o problema crônico de Ana, todo problema crônico, ele traz um desgaste, uma frustração. E para Ana, ela tinha que lidar com essa frustração. E quando você tem um problema repetitivo, existe uma ansiedade, principalmente no que tange no problema dela, a gravidez. Ela tinha, todo mês, ela tinha esperança de ficar grávida. Então, era uma ansiedade. A princípio, uma ansiedade boa, de qualquer mulher, de engravidar, e depois de uma ansiedade misturada com frustração, que é justamente o que nós estamos vivendo. Com a pandemia estendida, com todo esse tempo da vida que voltou, mas voltou em parte, não voltou completamente. Então, tem setores que ainda estão completamente prejudicados. Então, tudo que se estende, toda a esperança que adia, faz adoecer o coração. É o que está escrito em Provérbios. E no caso de Ana, essa esperança que foi adiada ano após ano trouxe uma ansiedade. E a ansiedade, ela faz com que você fique pouco produtivo. Porque no momento em que Ana subia até a casa de Deus, todo ano ela subia com o seu marido e com a outra esposa. Então, a ansiedade dela é porque a outra sempre zombava dela. Então, ela, antes que Penina falasse, ela já estava ansiosa, já vinha muitos pensamentos na sua mente, numa velocidade incrível. Tipo, você nunca vai ficar grávida, é uma vergonha, é uma humilhação, todo ano é isso. Então, são pensamentos perturbadores que não a deixavam pensar no que estava ao seu redor. O que é que estava ao seu redor? O marido tentou chamar a atenção dela. Será que eu não sou mais importante do que 10 filhos? Ele estava dizendo, o meu amor é mais importante do que filhos. Não estou dizendo que você não vai ter filho, Ana, mas presta atenção nas coisas que estão ao teu redor. Então, primeira coisa, a ansiedade, ela rouba a qualidade de vida. A ansiedade, nós vimos ontem, ela rouba a tua saúde. A ansiedade, ela rouba relacionamentos. Você está vendo que ela não conseguiu mais nem focar no casamento dela, naquilo que era importante. Ela negligenciou o relacionamento com o seu marido. Ela só pensava em filho. E não ter filho, ela tornou isso como uma verdade. Eu nunca vou poder ter filho. E não era isso que estava nos planos de Deus. Pelo contrário, ela ia ter 5 filhos. Está escrito no próprio cântico de Ana. Depois de Samuel, ela teve mais 5 filhos. Então, nos planos de Deus não estava ela ficar sem filhos. É como que você dizer, essa pandemia, tudo bem, tá flexibilizando, mas nunca mais vai voltar ao normal, o prejuízo que eu tive, nunca mais eu vou recuperar. Isso está na tua mente, mas não está nem na mente de Deus e nem é a verdade, nem é a realidade. O mundo se recuperou de tragédias até piores do que essa, e não é uma tragédia como essa, uma calamidade como essa, uma pandemia como essa, que é irreversível. Tem como a gente sair disso. Mas a ansiedade, ela antecipa. Você faz um enterro mesmo sem ter defunto. Você faz um enterro antes da hora. Ela antecipa problemas. E ela não antecipa soluções. Ela antecipa problemas. E a ansiedade faz você esquecer aquilo que você tem. Você só fica focado naquilo que você não tem. Então, o que Ana tinha? Coisas no presente que ela tinha, que ela podia se agarrar. Ela deveria ter esperança, sonho. Ela deveria pegar a Bíblia e falar, tudo bem, eu sou estéril, isso é um problema. Eu tô triste, porque é muito importante ter filho na sociedade em que eu vivo.
Tá bom, isso é um problema real. Mas espera aí, teve outras mulheres que também eram estéreis e viveram o seu milagre. Aí ela poderia pensar em Sara, ela poderia pensar em Rebeca, ela poderia pensar em Raquel. E ela poderia dizer, bom, eu não sou nada diferente do que essas mulheres, eu posso viver o meu milagre. Em relação ao que ela ouvia, ela tinha que filtrar. Penina era a má notícia. Então, você nunca engravida e eu não paro de engravidar. Então, Penina era o canal de más notícias. E eu digo para você que hoje o que não falta são canais de más notícias. Ela não poderia tirar a Penina da vida dela, mas ela poderia filtrar o que Penina falava e não deixar que isso a atingisse. É isso que você tem que fazer, você tem que filtrar as notícias que você lê. Você não pode ficar fixada só em notícias ruins, eu venho falando isso desde o início da pandemia. Você precisa, se você já é uma pessoa que está ansiosa ou que é ansiosa, você deve, só pela manhã você ouve uma notícia, depois seja por WhatsApp, seja por notícia, sei lá, no portal Terra, Globo, aonde você costuma ler, você vai ler só uma vez por dia, bem distante da hora de dormir, e você vai filtrar. Você sabe como é que você vai fazer essa balança? Para uma coisa ruim, você tem que ler duas boas, né? Então, tudo que eu recebo, eu pergunto qual é a fonte, é verdade, eu vou ler em mais 2 lugares, eu vou ler boas notícias em outros lugares, eu não vou só ressaltar a má notícia. Então você tem que ser uma pessoa estratégica. E como eu pedi para você ler o Salmo 55, e Ana, só para terminar Ana, né? Antes da gente ler o Salmo 55, Ana finalmente fez isso. Finalmente Ana, ela filtrou, não permitiu mais que aquilo que Penina falasse atingisse sua mente e seu coração, e ela focou no que ela tinha no presente, a segurança do amor do seu marido e a segurança de um Deus do impossível. Tanto que aí ela derramou no lugar certo toda tristeza, angústia e reclamação. Ela falou com Deus. Quando o profeta falou, você está bêbada, Ana? Ela falou, não, é a ansiedade, eu estou falando da angústia e da ansiedade do meu coração com Deus. Quando ela canalizou e falou com Deus, uma vez com Deus, ali ela se sentiu aliviada, ela já saiu diferente, ela já voltou. Você vê que a ansiedade, ela traz distúrbio alimentar. Ana não queria comer, ela saiu de lá, ela comeu, ela mudou o comportamento dela, e quando ela relaxou, o milagre aconteceu. Agora, lendo o Salmo 55, olha como que o salmista estava no versículo 4. Quem é que escreveu esse salmo? Vê aí no subtítulo, Davi. Então, Davi, vamos ver as qualidades espirituais de Davi? Muitas. Era um homem segundo o coração de Deus, dito isso por Deus. Em 1 Samuel 16, uma pessoa fala sobre Davi, um soldado de Saul fala sobre Davi, diz que ele sabia tocar, Deus era com ele, falava que ele era um homem prudente, que sabia falar a coisa certa na hora certa. Enfim, teceu 1000 elogios a Davi do seu caráter e da sua vida espiritual. Então, caráter, vida espiritual, tudo bem, mas nem ele, sendo um homem de caráter e sendo um homem segundo o coração de Deus e um grande adorador, ele não estava isento de problemas emocionais. Por isso eu quero te dizer para você, não deixe que ninguém te faça acreditar que por você ter problemas emocionais é falta de fé ou falta de comunhão com Deus. Nós somos bombardeados desde a infância e não fomos ensinados a trabalhar em reconstrução, restauração, fortalecimento, então, emocional. Nós fomos ensinados a nos prepararmos intelectualmente, a crescermos em fé, mas não fomos preparados para nos protegermos emocionalmente. Então, hoje, como adulto, alguns estão desestruturados, outros estão enfraquecidos, outros estão desconstruídos, enfim, não é falta de fé,
é problema de não termos sido ensinados a trabalhar numa reconstrução emocional. Então, Davi, aqui você vai ver, nós já vimos em outras lives, Davi com depressão. Agora, Davi está ansioso. E olha o que está escrito no versículo 4. Veja os sintomas de Davi. O meu coração estremece no peito. O que é isso aqui? Taquicardia. Terrores de morte sobre mim. O que é isso? O pânico, o medo. E o medo estava trazendo o que para ele? Insônia. Olha, taquicardia, insônia. Ele estava naquele momento com o encarceramento do medo, síndrome de pânico, diríamos aqui. Olha, temor e tremor me sobrevém e o horror se apodera de mim. Então eu disse, quem me dera ter asas como a pomba. A ansiedade, olha, ele estava ansioso, com medo, com pânico, desespero e com vontade de fugir. Sabe aquela coisa de vontade de desaparecer? Aquele dia que você acorda querendo estar em outro lugar? Pois é. Então, Davi estava dessa forma. Ele disse, olha, se eu tivesse asas como a pomba, eu não estaria aqui enfrentando esse problema. E aqui ele diz ainda, olha, mas o que ele diz? Uma outra dor emocional que ele fala no versículo 13. Primeiro, ele estava com esse episódio aqui de ansiedade, porque ele estava vivendo um problema de perseguição, de injustiça, de Davi. E ele ainda fala de uma outra dor, ele fala da dor da traição. Ele diz aqui no versículo 13, mas é você meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Ele está falando aqui, se fosse uma pessoa, no versículo 12, tem que começar no 12 para você entender. Porque não é um inimigo que me afronta, se o fosse eu suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é você, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo inimigo. Ele está falando de traição, uma dor de traição que provocou. Então, perseguição, traição, que provocou essa ansiedade. Como é que Davi saiu da ansiedade? Ele saiu da ansiedade olhando para Deus e ele saiu da ansiedade concentrando seus pensamentos. Problemas emocionais, nós temos os recursos espirituais, mas nós precisamos aprender o mecanismo de funcionamento que eu venho falando da sua mente, porque isso vai ajudar você a sair. Eu vou falar um pouquinho de uma biblioteca chamada mente. E aqui ele diz da dor da traição. O que ele faz no versículo 16? Eu vou invocar a Deus porque ele vai me salvar. Vou deixar as minhas murmurações, queixas, e ele ouvirá a minha voz. E no versículo 18, em paz ele livra a minha alma dos que me perseguem, porque Deus ouvirá a minha oração. Isso no versículo 19. Agora no versículo 22, olha o que ele está falando. Lance os seus cuidados, as suas preocupações, porque ansiedade é preocupação, sobre o Senhor e ele o susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Então ele está falando, ó, a minha ansiedade, a minha preocupação, eu vou lançar sobre Deus. Vamos falar um pouquinho de funcionamento. Eu falei do Salmo 55. Vamos falar um pouquinho do funcionamento da nossa mente? A nossa mente, ela funciona da seguinte forma. Tudo aquilo que você vive, eu venho ensinando você isso, é registrado na sua mente. Ela é registrada na sua memória. Não tem jeito. Coisas boas, coisas ruins são registradas na tua memória. Então imagina que a sua mente, o Dr. Augusto Cury, ele usa a analogia tanto de uma aeronave, mas hoje eu vou usar uma analogia de uma biblioteca. Então faz de conta que você é o dono dessa biblioteca, mas você é um dono bem passivo dessa biblioteca. Todos os dias chegam caminhões e caminhões de livros, todos os dias. E você vai e você não toma uma atitude, porque você tem que tomar uma atitude com esses livros que chegam todos os dias. Eles todos vão entrar na biblioteca. Aí você tem que colocar
aqueles que são livros ruins, trash, né, o lixo, aqueles livros que, nossa, você nunca vai ler porque faz mal para você. Então você tinha que colocar esses livros num cantinho lá para ser descartado. Agora você não pode descartá-lo, mas então você coloca ele num cantinho. Os livros que são bons, que vão te inspirar, vão te trazer alegria, esses você coloca numa prateleira bem legal, sabe, para você toda hora que você precisar, você já tem ali acesso a esses livros que vão te tranquilizar, vão trazer alegria, vão te inspirar. E esses livros trash são livros de terror, que não vai ser bom em momento algum. Não estou falando nem de suspense, de terror mesmo, coisas que vão te atrapalhar, não vai deixar você dormir, enfim. O que acontece? Você é o bibliotecário, você é o dono da biblioteca, você é o gerente da biblioteca e bibliotecário. Você não coloca ordem nesses livros. De repente você tem sabe aquela escada de biblioteca? Então aquela escada de biblioteca, você não tem controle também sobre ela. Aí de repente alguém empurrou a escada e você para nos livros bons, por acaso. E aí, tudo bem, aí você... esse livro, puxa, é tão bom ler no entardecer, e você fica feliz com aqueles livros. Mas de repente vem um vento ou alguém empurra de novo a escada e você vai parar aonde tem esses livros que não te fazem bem, que te trazem memórias, que vão te deixar ansioso, onde tem registros que você não gostaria de estar lendo, mas aí você vai... E você já se encontra naqueles livros e você não tem jeito. E aí, quando você abre o primeiro livro, a escada, ela fica fixa. Você não consegue, você quer sair de lá e você não consegue, a escada ficou fixa ali. Você ficou sequestrado ali e você só consegue, você tira um livro, traz angústia, tira o outro, traz perturbação, tira o outro, são registros da tua mente. E só o fato, você não precisava nem abrir o livro, só o fato de você estar ali perto daqueles livros já trouxe, a sua respiração começou a ficar alterada, você começou a ficar agitado, inquieto, acelerado. É assim que funciona a nossa mente. Nós recebemos essas caixas de livros diariamente. Diariamente, você registra, querendo ou não, arquivos bons e arquivos ruins. Quando um gatilho é disparado, por exemplo, uma notícia sobre economia ou sobre o coronavírus, algum tipo de notícia, é disparada e você simplesmente, a escada te levou levou para aqueles livros e você fica sequestrado. Essas são as janelas killer, que você nunca tira a força delas, nunca tira a força. E quando você não tira a força dessas janelas killers, você vai ficar no circuito fechado da memória. E ali no circuito fechado da memória, você fica patinando como Ana. Você nem ouve Elcana, você nem ouve o que as pessoas dizem, as pessoas que querem te ajudar. Olha, respira, pensa, vai acabar, você não vai ficar preso nisso, nós não vamos ficar assim para sempre detidos em casa. A igreja vai voltar ao normal, a economia vai voltar ao normal, é mais uma crise que vai ser superada. A gente olha para trás, parecia, sabe, que quando nós começamos esse ano de 2020 com algumas tragédias, e quando nós recebemos a notícia daquelas tragédias, parecia que não ia nunca melhorar, que não ia nunca sair daquilo, mas saímos e chegou outra e nós vamos sair dessa também. Agora, eu li no direct algumas pessoas falando, eu estou sofrendo com crise de ansiedade, já estava antes, é o que eu disse. A crise só veio aflorar, tem pessoas que já estavam por outros motivos, por separação, por estilo de vida mesmo, por ser uma pessoa extremamente ansiosa, por ter uma síndrome de pensamento acelerado e nunca tomar controle disso. Então, você tem que decididamente tomar controle e você tem que dizer: agora eu vou agir diferente, agora eu vou arrumar a casa. Um dia você tem que começar.
você tem que começar a arrumar a sua casa. E como é que você vai arrumar a sua casa? Você tem que pensar que a tua mente não é terra de ninguém. Você tem que tomar controle desses pensamentos. Você tem que gerenciar esses pensamentos. Você tem que governar esses pensamentos. Você tem que dar choque de lucidez nesses pensamentos. Quando a gente pensa em pessoas na Bíblia, você viu que Davi, ele estava ansioso, mas ele decidiu, eu não posso permanecer dessa forma. Se eu permanecer dessa forma, eu vou ficar rendido. Olha, Saul pode não me alcançar, mas eu já estou vencido. Eu estou vencido por essa perseguição sem que Saul tenha me alcançado. E ali ele poderia ficar na caverna, porque ele foi para o deserto da Judéia, na caverna de Adulão. O que Davi fez ali na caverna de Adulão? Ele começou a se concentrar em solução e não no problema. Homens se juntaram a ele. Lembra? Uma vez eu falei sobre os homens na caverna de Adulão. Ele poderia ter disque reclamação à caverna de Adulão. Todo mundo na caverna de Adulão passaria o dia reclamando da situação. Davi reclamando de Saul e aqueles 400 homens que depois se tornaram 600 homens reclamando da vida e falando: somos injustiçados, estamos devendo, nossa vida nunca vai mudar. Então ali poderia ser o 0800 disque reclamação, era a caverna de Adulão. Mas não, Davi tomou uma decisão. Bom, eu vou falar para esses homens o que eu vou fazer com a minha vida. Não vou ficar perseguido para sempre. Eu tenho um sonho, eu tenho uma esperança. Deus disse que eu vou ser rei. Aí você fala, tudo bem, Davi tinha uma esperança, tinha uma solução. Você também tem. Você também tem. Eu dei aula de Mateus capítulo 24. O Senhor falou, está escrito lá que antes do arrebatamento vai ter o grande avivamento, vai ter um evangelismo em massa. Você vai fazer parte disso. Então, há uma promessa para você. Está escrito também que a igreja será restituída, inclusive financeiramente, para que a gente possa ir pelos 4 cantos do mundo. Como é que a gente vai pelos 4 cantos do mundo se a gente não tiver recursos financeiros? Então, há um sonho, há uma esperança, há uma promessa, como Davi. Então, Davi começou a falar, gente, vamos ver o que é que a gente pode fazer aqui. Bom, eu sei o que eu posso fazer para me acalmar. Todo mundo sabe que Davi, é só pegar Salmos e começa a grifar os salmos que Davi cantou enquanto esteve no deserto da Judéia. Está escrito no subtítulo. Ele encontrou algo para ele relaxar no meio da ansiedade dele. A gente encontra ele tremendamente ansioso no Salmo 55, mas em outros salmos, como o Salmo 23, nós encontramos Davi cantando para relaxar, compondo para relaxar. Eu não sei o que te faz relaxar. Talvez você, como eu, não tenha talento musical nenhum, mas você pode colocar uma música, não uma música que te agite, mas uma música que te acalme. Você pode não compor a música, você pode até não ter dom de cantar, mas você pode ouvir e essa música vai relaxar. O que Davi ele começou a falar, não tem registrado isso na Bíblia, mas para aqueles homens virarem a mesa do jeito que eles viraram, eles começaram a... Se você pegar esses 600 homens e depois você analisar em quem eles se tornaram os valentes de Davi. Mas vem cá, onde é que eles acharam essa valentia toda? Quando eles chegaram na caverna de Davi, de Adulão, eles chegaram como homens falidos, ansiosos, tristes, deprimidos e falidos. Como é que eles viraram a mesa e daqui a pouco cada um com uma habilidade e começaram a despontar com as suas habilidades. Então eu acho que Davi sentou com eles e falou assim, gente, é na crise que a gente descobre habilidades que nem nós mesmos conhecíamos. Começa a pensar no que você faz bem. E eles devem ter começado a pensar, o que eu sei fazer bem? Bom, eu acho que eu vou começar um treinamento aí com Davi. Davi deve ter dito o seguinte, gente, eu sei fazer uma coisa legal. Eu sei atirar com funda. Olha, eu sou bom em mira. Então, quem quiser aprender comigo, vamos aprender. E é por aí. Davi, ele começou, porque você vê ali que tem homens que, valentes de Davi,
começaram a... Tem até um que venceu gigantes, tem outro que ficou bom em mira, e cada um começou a despontar com um potencial. Essa é uma hora para você sair da crise de ansiedade, é você perguntar quais são os meus talentos e eu quero investir em... ao invés de eu ficar reclamando, ao invés de eu ficar convencido de que nada de bom vai acontecer, então eu quero, tudo isso é gerenciar os seus pensamentos, é canalizar para a solução. Então tá cheio de cursos agora na pandemia, com um custo muito baixo ou até muitos gratuitos. Então eu vou investir em mim mesmo, eu vou ficar mais afiado no inglês, eu vou fazer um curso de gestão emocional ou de gerenciamento, aonde é a tua profissão ou aonde você acha que neste momento você pode. Você precisa ocupar de forma produtiva o teu tempo, porque a ansiedade ela faz com que você fique ansioso, porque de tão nervoso e ansioso que você fica, você não consegue fazer nada. O dia passa sem que você faça nada, a não ser brigar com os outros, a não ser ficar irritado. Então você precisa se tornar mais produtivo. Você vai ter que fazer, mas para isso você precisa fazer um planejamento e uma ocupação do teu tempo. Eu faço um planejamento dia a dia do meu tempo. Eu planejo acordar mais cedo para fazer exercício físico, porque isso posso não estar com muita vontade, mas depois eu fico feliz pelo benefício. Então eu me disciplino a fazer o exercício físico, eu me disciplino a minha rotina de devocional, eu me disciplino na minha rotina de novos aprendizados, eu preciso me reinventar, eu preciso... Bom, se é a minha comunicação, não adianta eu ficar ansiosa que 80% da igreja, ou 70% da minha igreja, eu só estou tendo contato online, porque ainda não voltaram presencial, a despeito do culto estar presencial. Adianta eu ficar ansiosa com isso? Eu não vou conseguir, por mais que eu queira, tirar o medo das pessoas. Eu não consigo arrancar o medo das pessoas. Eu consigo falar, olha, não fique em pânico, comece... Como é que você se liberta do pânico? Tomando pequenas atitudes, não é uma atitude grande, pequenas atitudes para você sair do pânico e da ansiedade que você está vivendo. Pequenas atitudes, grandes mudanças, sabia disso? Com pequenas atitudes, todos os dias, no final, você vai ter uma grande mudança. Então, você já pode sair de casa com todas as medidas de segurança, mas você insiste em ficar trancado. E você tem que pequenas atitudes. Bom, hoje eu vou até a farmácia e volto. Amanhã eu vou até a padaria e volto. Depois de amanhã eu vou até a praça e volto. E depois você vai tomar uma atitude mais ousada, digamos. Eu vou até o shopping, eu vou de máscara e volto. Eu vou para a igreja e volto. Então é por aí, mas é aos pouquinhos para você combater, tanto porque na primeira vez que você for com um pequeno passo, você tá vendo que tudo é gerenciar os seus pensamentos e tomar atitudes. Então, quando você sai para a farmácia e volta, você viu que tem muita gente na rua, tá todo mundo de máscara, em todo lugar tem álcool, você vai ver que a estatística do teu bairro, se na tua cidade, como aqui no Rio de Janeiro, que já está avançado nas fases, eu não conheço mais... Olha, no meio da pandemia, eu conheci muitas pessoas com coronavírus, muitos amigos meus ficaram, mas agora eu não tenho ninguém, absolutamente ninguém. De 1 mês e meio, de 2 meses para cá, eu não tenho ninguém conhecido meu que esteja com coronavírus. Isso já é uma estatística legal. Lá no Japão também eu não conheço ninguém que esteja com, e tinha, mas agora não tem ninguém. Isso é sinal que até mesmo antes da vacina já está um pouquinho melhor, e tanto que está tendo liberação. É assim que a gente vai tirando a ansiedade, pensando, tomando controle dos pensamentos, e tudo que ajuda a tirar. Você precisa desacelerar. E como que eu desacelero?
também é com planejamento, 5 minutos por dia. Eu tô no corre-corre, tem que lavar, tem que passar, tem que cozinhar. Não, agora é meu tempo. Esses 5 minutos é o meu tempo. Eu vou caminhar nem que seja por 15 minutos. E põe uma música calma e vai caminhar. Esse é o seu momento, desacelerar. E toda vez que vier um pensamento de ansiedade, respira fundo e fala: não, pensamento, você não vai me dominar. Eu tenho controle sobre os pensamentos. Eu vou escolher o que pensar. Eu não tenho porque senão você tem uma mente que vive com lixo. Você vai falar: o lixo não vai avançar. Você já viu aquele seriado? Eu amo ver seriado, não, é programa, que é Os Acumuladores. Eu gosto de ver alguns programas assim. E eu gosto de ver porque eu vejo que toda a desorganização daquelas pessoas, inclusive psicólogos chegam junto com os organizadores. Toda a desorganização daquelas pessoas começa no interior delas. Sempre tem uma história por detrás daquela história de acumulação. Então eles acumulam, daqui a pouco eles não têm onde passar dentro de casa. Eles não têm nem onde dormir dentro de casa. Eles dormem num cantinho e o lixo vai avançando. Você sabia que a sua mente é igual? Quando você não toma controle dos seus pensamentos, os pensamentos que são de ansiedade, eles vão fazendo isso com você, eles vão tomando conta da tua mente, então, pensamentos perturbadores, aflitivos, preocupações que não são de problemas reais, são de problemas superdimensionados, elas vão ocupando um lugar na tua mente que daqui a pouco cada dia você tem menos espaço para pensamentos de tranquilidade, de paz e de segurança, e você vai ficando encolhidinho, e você perde o controle total da sua mente, e o alto fluxo é que toma conta da tua mente, que é aquela cadeia de pensamentos que chega sem pedir autorização. E eu faço nessa tarde uma pergunta: como é que está a sua mente? Ela está ela está como um aterro, ela está como um canteiro de obras, mas só com entulhos, sem obra, né? Ela está como um lugar abandonado. Como é que está a sua mente? Dá tempo, mesmo que ela esteja desse jeito, dá tempo de você tomar uma atitude, dá tempo de você reciclar todo o lixo e escolher viver uma vida de tranquilidade, uma vida de paz. Eu quero ver aqui porque nós já estamos aqui no fim. É isso aí, Thiago. Como é que tá a sua mente? Tá em obras. É ótimo, Flá, você falar que tá em obras. Eu digo que se todo mundo colocasse uma plaquinha assim, em obras, as pessoas iriam se ofender menos, porque as pessoas, é um desafio, relacionamento é um desafio, e todos nós estamos em obras, todos nós. Pensamentos, nós somos assaltados por pensamentos desordenados, aflitivos, perturbadores todos os dias. Então nós precisamos, quando você entende isso, Flá, esse é o passo número 1 para toda restauração, de que nós estamos em obras e precisamos ficar atento com aquilo que chega na mente. Limpar a casa ajuda muito a esvaziar a mente. Sim, Rayane, principalmente quando você sabe que também limpar a casa aqui dentro, né, o coração também é necessário. Todos nós estamos em obras, todos nós estamos em construção. Isso é uma grande verdade. E eu digo isso, que quando, uma vez, eu já vou acabar, obrigada, Osanete. Uma vez eu estava pregando sobre restauração emocional e eu falei assim, e eu também falei isso numa live aqui. Eu disse que quando você anda, meu irmão é engenheiro, né? Então, quando você anda, e meu pai também trabalhava com construção, e sempre que eu ia com meu pai, eu tinha que colocar equipamento de segurança, né? O capacete. Porque em lugar onde tem construção, sempre é propício pode cair a qualquer momento, né? Tá sujeito a cair alguma coisa, algum material que esteja sendo manipulado ou alguma coisa. Então, um equipamento de proteção.
Eu brinquei com as pessoas, eu disse assim, como nós estamos em obra, em construção, de repente uma coisa que não está muito boa em mim pode cair em você. Então é bom a gente andar com a plaquinha em obras e com equipamento de proteção e dizer, hoje a Naira não estava legal, mas eu não vou levar em consideração, eu com certeza amanhã ela vai acordar melhor. E aí a gente não fica ofendido um com o outro e vai saber que todos nós somos pessoas imperfeitas, em construção, que vamos ficando cada dia melhores, mais amadurecidas, pessoas mais tranquilas, pessoas mais, como eu diria, pacíficas cada dia mais, pessoas agradáveis. Nós precisamos investir para sermos pessoas agradáveis.